abençoe, nos dê a sua paz, que ela possa nos envolver nesta noite de semana. Da volta do Espírito à vida corporal. A partir da questão de número 330, Allan Kardec questiona os espíritos sobre o retorno, a volta do espírito ao corpo físico. Como isso se daria? Como é para o espírito voltar de novo à carne? Essa questão faz pressupor que nós aceitamos ou entendemos que nós voltamos. Se já voltamos, já estivemos aqui outras vezes, é a volta de quem já foi, quem já veio. Então nós já estivemos aqui outras vezes. Ele estava questionando a respeito da lei da reencarnação, ação de voltar a entrar de novo na carne, voltar de novo à carne. Reencarnação, ação de entrar de novo na carne. É uma lei natural, nos diz os Espíritos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vêm nos advertir que a nossa tarefa de espíritos é divulgar a imortalidade da alma e a lei da reencarnação, para que possamos aniquilar ou matar o materialismo devastador, cruel, que leva as criaturas humanas à perturbação, à aflição, a conflitos existenciais tremendos. A imortalidade da alma, a reencarnação, acendem em todos nós a chama da esperança, da alegria, do otimismo, da vontade de viver, nos tornando aptos para prosseguir na nossa jornada evolutiva, na nossa jornada terrena, do qual nós nos encontramos. Falamos anteriormente, em uma das nossas palestras, da volta do espírito ao plano espiritual. E eles nos diziam que a semelhança de um cego que sente a presença do fogo, nós, o espírito, porque nós somos espíritos, o corpo é apenas uma revestimenta, uma roupa que o espírito utiliza momentaneamente. É o elemento material, o instrumento de mergulho que o espírito se serve para o seu processo de educação, reeducação. A semelhança do cego que sente a aproximação do fogo, nós sabemos o momento em que se aproxima a morte. Nós sentimos a aproximação da morte. E os Espíritos vêm nos dizer, do mesmo modo é com o retorno do Espírito ao corpo físico. As leis orgânicas, biológicas são as mesmas. O Espírito também sente que se aproxima o momento de voltar de novo à carne. Da mesma maneira que um cego sente a aproximação do fogo. Então, no plano espiritual, o espírito sabe o momento em que ele vai reencarnar. Porque a reencarnação é uma necessidade evolutiva de todos nós que ainda nos encontramos nesse processo de evolução. Somente os espíritos puros do quilate de Jesus, eles não têm mais a necessidade da reencarnação. E alguém pode perguntar,
Mas Jesus esteve na terra. Jesus não reencarnou na terra. Jesus encarnou na terra. Foi um Espírito que veio em missão de amor. Veio nos trazer o roteiro para que pudéssemos encontrar a felicidade. Veio nos trazer as diretrizes, as bases pelas quais nós construiremos a consciência tranquila, desperta, liberta dos atavismos, das paixões e dos conflitos que ainda nos inquietam, nos perturbam e nos deixam infelizes. Jesus veio nos trazer essa proposta. Foi o único Espírito puro, segundo Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, que encarnou na terra. Jesus não era a reencarnação de nenhum homem que viveu na terra. Ele reencarnou em missão, num propósito. Era um Espírito missionário. Então, ele não tem mais necessidade de reencarnar pela situação em que ele se encontra, no alto patamar de evolução espiritual. Quanto a nós outros, somos espíritos imperfeitos, que estamos naquelas 3 ordens que Allan Kardec estuda no Livro dos Espíritos. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Nós estamos ainda nessa trajetória, buscando a verdade, buscando o bem, aprendendo a amar, desenvolvendo as potencialidades que se encontram em estado de germe dentro de cada um de nós. A semelhança da semente que germina e faz com que dali saia a futura árvore que vai produzir fruto. Somos nós nesse processo evolutivo. Enquanto a gente não aprender a amar, não tivermos essa capacidade de amar, teremos a necessidade de reencarnar muitas e muitas vezes. E é por isso que nós nos encontramos aqui. Temos necessidade de aprender no sentido mais amplo. Jesus, com muita autoridade moral, nos propôs: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alguns acreditam que Jesus estava falando de uma religião, estava falando de uma escola religiosa. Não. Jesus estava se referindo ao conhecimento libertador de todas as coisas. Nós temos que conhecer as coisas, temos que nos conhecer a nós mesmos, porque a maioria de nós conhecemos ao outro, conhecemos aos outros e não nos conhecemos, porque nos falta ainda a consciência, nos falta a consciência desperta, lúcida, para sabermos quem somos, para saber quem é o outro. Jesus, com muita sabedoria, quando perguntado o que fazer para adentrar no reino dos céus, ele vai dizer: ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Nós temos uma imensa dificuldade de entender essa proposta de Jesus. Temos também dificuldade de exercitá-la, porque se nós não amamos o nosso próximo, que nós conhecemos, como é que nós vamos amar a Deus que não conhecemos, que não vemos, embora tenhamos em nós a consciência de que Ele existe e está presente em toda parte. Alguns materialistas céticos vão negar a existência de Deus, como se fosse possível negar a sua existência. Mas mesmo negando e sem pedir licença, ele se encontra em toda parte. E nós, como criaturas criadas pelo Criador, temos em nós essa consciência de que Deus existe, porque as leis de Deus,
encontra-se na nossa consciência. Allan Kardec perguntou: onde se encontra escrita as leis de Deus? As perguntas de Allan Kardec eram extraordinárias. Ele tinha uma sabedoria, um conhecimento. Onde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Na consciência de cada um de nós. Por isso que nós temos esse sentimento inato, desde os primórdios das civilizações, desde os povos mais antigos, temos esse sentimento de que existe um ser superior, existe o Criador, aquele que tudo criou, que tudo fez, que tudo governa, numa perfeita harmonia. E as leis naturais dos espíritos são leis vivas que nos governam. E a reencarnação é uma lei natural, é uma lei de Deus que nos permite justiça. É através dessa lei que nós nos sentimos justiçados, porque nos encontramos na Terra de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Nós nos encontramos aqui para um momento de lazer fútil, passageiro, transitório. Não. A nossa experiência carnal, ela tem um objetivo, ela tem um significado particular, natural para cada um. Cada um de nós temos um objetivo, temos algo a alcançar. Mas a maioria das pessoas querem ser espíritos missionários. E esses espíritos missionários só aqueles que já estão em alto grau de evolução, que têm um conhecimento muito vasto, que têm uma sabedoria, que têm a capacidade de amar. Esses sim são espíritos missionários que nós contamos nos dedos. E quando eles se apresentam na nossa sociedade, nós de imediato os santificamos, né? É a santa não sei quem, é o santo não sei quem, enfim, a gente tem uma verdadeira veneração, uma verdadeira adoração para com aqueles que conseguiram se sublimar, para aqueles que atingiram alto grau de consciência. E nós estamos destinados a essa situação. Jesus nos disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como ser perfeito? Como adquirir a perfeição? Se não através dessa lei natural, desse processo de vir e voltar, de voltar várias vezes à carne, onde vamos adquirindo em cada experiência, em cada momento, vamos aprendendo um pouco mais. E nós sabemos que aprendemos por repetição. É através da repetição que nós vamos aprendendo. Ao ensinar a criança, nós a letra A, fazemos a letra A pela primeira vez. Ele não vai conseguir fazer, mas a gente vai repetir e vai treiná-lo até que ele consiga fazer a letra A, B, C e assim consecutivamente. Nós espíritos reencarnamos várias vezes, quantas vezes forem necessárias, disseram os espíritos, para atingir o nosso progresso moral e intelectual. São as duas asas do progresso que nos dá equilíbrio. Uma nos deixa capenga. Aqueles espíritos que adquirem conhecimento intelectual, conhecimento acadêmico, sem, no entanto, desenvolver a capacidade de amar, tornam-se tiranos, tornam-se cruéis, porque não têm compaixão, não têm o amor em ação. E nós observamos tiranos, homens sábios do conhecimento, na área do conhecimento, homens de muito conhecimento, no entanto, não detêm a sabedoria, porque sabedoria é a junção do amor e do conhecimento. O homem que tem o amor e o conhecimento, ele é uma pessoa sábia. E entre nós só existiu Jesus, foi o mais sábio, né? Que esteve entre nós, o Espírito perfeito que aqui se encontrou. Mas ele nos propunha exatamente alcançarmos essa perfeição.
Não é que vamos ser perfeitos como Deus, porque não nos igualaríamos a Ele, mas uma perfeição relativa que todos nós poderemos conquistar através das múltiplas experiências. E aqueles que vão galgando pouco a pouco, que vão conquistando essas experiências, se destacam. Aí nós vemos um Francisco de Assis, que reencarna na noite escura da Idade Média para acender a chama da esperança, do amor, da verdadeira caridade. Nós vamos ver uma Teresa de Ávila, uma Maria Teresa de Calcutá, um Chico Xavier e tantos outros anônimos espíritos que também não atingiram a perfeição absoluta. Eles estão em evolução, mas já conseguem se destacar de nós outros que ainda nos encontramos na periferia, porque temos uma imensa dificuldade de amar, de entender o outro, de se colocar no lugar do outro. Nós temos essa dificuldade. E a lei da reencarnação nos possibilita reencontros. E aqui nós voltamos. Estamos de volta. No plano espiritual, antes da volta, nos diz os Espíritos, existe toda uma preparação. A gente não chega, vai encarnar ou reencarna aleatoriamente, não. Existe toda uma preparação. André Luiz, nos seus livros, muito lidos e divulgados, que foram psicografados por Chico Xavier, vem nos dizer que existe toda uma preparação. Muitos deles trabalham no plano espiritual, nesses intervalos entre uma encarnação e outra, onde muitas vezes são orientados, instruídos, onde eles refletem sobre o Evangelho, sobre a proposta do Evangelho, sobre a conduta moral, onde eles se desenvolvem no trabalho, no amparo aos espíritos que vão chegando do outro lado. Mas eles sentem uma enorme necessidade de voltar à carne, porque é mergulhando na carne que ele vai provar que realmente ele aprendeu. E Allan Kardec pergunta: o que é para o espírito? O que é que ele sente no momento em que ele volta ao corpo físico, volta de novo à terra? E eles responderam: ele sente como alguém que vai fazer uma grande viagem, que vai enfrentar um mar muito agitado e não sabe se vai conseguir chegar à outra margem. Ele pode, no decorrer dessa viagem, naufragar. Então muitas vezes eles ficam tensos, ficam angustiados, mas existe a proteção dos espíritos mais evoluídos que trabalham no processo reencarnatório. Kardec pergunta: os espíritos escolhem a natureza das provas que irão enfrentar durante a nova existência? Sim, muitos deles escolhem a natureza das provas. Escolhe a natureza, não é os detalhes, porque nós temos aquilo que nós chamamos de livre arbítrio, a liberdade de escolher aquilo que nos convém. Nós podemos, no plano espiritual, fazermos muitas escolhas, mas muitas vezes essas escolhas não são compatíveis ou estão de acordo com a nossa maturidade espiritual, com o nosso nível evolutivo. E os espíritos instrutores que estão acima da nossa evolução nos orientam, planeja de acordo com a nossa necessidade evolutiva, naquilo que nós podemos suportar. É aquele velho refrão: o fardo é proporcional às nossas forças. A gente pode até querer uma missão espinhosa, além dos nossos limites, mas como Deus é justiça, Deus é amor, Ele jamais vai permitir algo que esteja acima das nossas forças. Então, o espírito é orientado a escolher uma prova de acordo com a sua necessidade evolutiva para o momento, aquilo que ele pode enfrentar. Então, quando nós estivermos enfrentando uma dificuldade, diante dos problemas que a vida nos apresenta, vamos nos recordar que elas foram criadas por nós mesmos e que está na nossa natureza de prova que escolhemos antes de voltar. Nós fazemos todo um mapeamento.
as nossas famílias, os nossos filhos, eles não são por acaso, são planejados no plano espiritual. Só que o nosso livre-arbítrio pode fazer com que essa família se realize, esses projetos se concretizem ou não. Nós é que vamos resolver como é que a gente quer, como é que a gente vai lidar com as nossas escolhas. E muitos de nós falimos ao voltar ao plano físico. É como aquele que vai enfrentar uma grande viagem, diante das tormentas, ele naufraga, ele não consegue chegar do outro lado. E muitos retornam para o plano espiritual, decepcionados consigo mesmo, mas terão eles outra oportunidade, porque a lei da reencarnação é lei de justiça. Todos nós teremos outras oportunidades para prosseguir. Aqueles que não conseguiram atingir a sua meta, retornam no tempo próprio, eles vão escolher. Então nós observamos que muitos aqui falham. Aqueles que cometem o suicídio são espíritos que faliram. Muitas vezes pediram a prova, a natureza, mas quando se encontra diante dela, traz o esquecimento. Aí alguém pode perguntar, mas por que o esquecimento? Porque nós não nos recordamos do nosso passado. Essa é uma argumentação daqueles que contestam a reencarnação ou que tentam negar que existem a reencarnação. Eles, mas por que nós esquecemos o nosso passado? Não seria melhor lembrarmos do nosso passado para enfrentar a dificuldade? Aos espíritos, não. O esquecimento é providencial. Nós esquecemos e partimos como se tivesse começando tudo de novo, sem nenhuma lembrança. Aí a Kardec pergunta, e essas lembranças que ficaram no passado, o espírito pode ter revelações? Ele pode, em algum momento da sua existência, receber revelações de quem foi? Sim, mas raramente, porque essas lembranças prejudicaria o espírito na atual reencarnação. Por isso que a maioria de nós não nos recordamos. Não temos lembrança de quem fomos, o que fizemos, mas sabemos, pela nossa natureza, pelo estágio em que nós nos encontramos, que não fomos lá grande coisa não. Todo mundo quer ser rei, rainha, imperador, ninguém quer ser guarda lá que estava lá pastorando os escravos, ninguém quer ser escravo. Nunca vi ninguém dizer, na doutrina espírita desses 30 anos, que foi um escravo lá em Roma, que foi um escravo no Egito. Nunca vi dizer. Agora, fui padre, fui não sei o que, fui rei, fui rainha, já ouvi muita gente dizer. Então quando alguém diz que foi, eu não acredito. Não acredito. Sei que existe a reencarnação, sou consciente, porque foi ela que me trouxe ao espiritismo. Eu tinha esse sentimento inato de que existia essa lei natural, só que eu não sabia explicar o mecanismo pelo qual se dava esse processo reencarnatório. Eu não sabia, mas eu tinha certeza de que já havia vivido antes. Como? Não sabia, mas sabia que já tinha vivido antes. E aí eu me recordo de Nicodemos, né? Nicodemos foi ter com Jesus altas horas da noite. Perguntar para ele, Senhor, como pode um homem já velho voltar a entrar no ventre de sua mãe? Porque antes ele havia perguntado, o que é preciso para o homem adentrar no reino dos céus? Jesus tinha dito, é preciso nascer de novo. Se nascer de novo é porque já tinha nascido uma vez. Jesus falava da reencarnação. Os judeus sabiam desse princípio, que era confundido como ressurreição, porque na época não existia o termo, o conceito reencarnação. E ele perguntou, como pode um homem já velho voltar a entrar no ventre de sua mãe? Vamos deixar bem claro que a reencarnação não foi o espiritismo que criou. Ela existe desde o surgimento do homem na Terra. É uma lei natural e faz crença nos mais antigos. No cristianismo, nos primeiros séculos, até o século V, era a verdade da igreja. Depois, com os concílios, eles mudaram
por conveniência e aboliram a reencarnação, como se fosse possível abolir uma lei natural. Mas o fato é que o Espiritismo veio restaurar o cristianismo primitivo, veio nos trazer Jesus de volta, veio nos dizer o que ele disse e acrescentar muitas outras coisas que ele não podia dizer. Mas Jesus disse a Nicodemos: é preciso nascer de novo. Nicodemos: mas Senhor, como é que pode um homem já velho voltar a entrar no ventre de sua mãe? Isso é uma questão que muita gente se pergunta. Mas nós já vimos aqui que existem dois elementos gerais no universo: o espírito, o ser inteligente, aquele que pensa, que não tem forma, que assemelha-se a um clarão, a uma centelha divina. Diz os Espíritos na definição da forma do Espírito, que está revestido momentaneamente pelo corpo espiritual, pelo elemento material, semimaterial, que nós chamamos de perispírito, o corpo espiritual, que se molda à necessidade e à vontade do Espírito. Então, como entendermos? Aí Allan Kardec pergunta: como é que se dá a união do Espírito no momento da reencarnação? Allan Kardec perguntando lá em 1857, como é que se dá a união do Espírito na volta ao corpo? E os Espíritos responderam: a união se dá no momento da concepção, no momento em que o espermatozoide atinge o óvulo. Isso os Espíritos. No momento da concepção, o Espírito se liga através do elemento intermediário, o seu perispírito, o seu corpo espiritual. Aí veio André Luiz nos trazer em beleza de detalhes como se dá o processo reencarnatório. O Espírito tem a capacidade de se moldar à célula, que ali vai começar o seu processo de multiplicação. No primeiro momento é uma célula que vai se multiplicando, tornando-se em trilhões de células. O corpo espiritual ligado fluidicamente absorve o espírito à medida que o corpo cresce como uma esponja. Absorve o espírito, está ligado ao corpo. Nasce a criança, temos o processo da reencarnação, que os espíritos dizem que só se completarem a partir dos 7 anos de idade é que se completa a reencarnação. O espírito está ligado. Naquela época Nicodemos não entendia esse processo. As outras religiões também não. Nicodemos era doutor da lei, era membro do Sinédrio, a alta corte de justiça em Israel. Ele não sabia como é que se dava. E Jesus disse: eu vos falo das coisas da terra, vocês não entendem? Imagine quando vos falo das coisas dos céus. Jesus estava falando da lei da reencarnação. Nicodemos sabia que existia, sabia que podia voltar, mas existia essa dúvida: como é que pode? Um homem já velho. Aí é preciso ter a noção que é o homem, espírito. O homem fora da matéria, espírito, desvestido da carne. O ser pensante, que não tem forma, é uma centelha, é uma fagulha, que está revestido do perispírito, o seu corpo espiritual, que se molda à sua vontade. No processo reencarnatório, ele toma a forma da célula que ali começa a se desenvolver. E o perispírito, o corpo espiritual, vai presidir a constituição física de acordo com as necessidades evolutivas do espírito reencarnado. Nasceu a criança, o espírito está no seu processo reencarnatório, que se completa aos 7 anos de idade. Nós observamos entre as pessoas alguma antipatia e também simpatias. Como é que poderíamos se explicar isso? Muitas vezes, em uma família numerosa, existem 3 ou 4 que são simpáticos e outros que não têm simpatia nenhuma, têm a verdadeira aversão. Quantos filhos não cometem crime contra seus pais, ou pai contra filho, enfim.
nós observamos conflitos existentes no seio familiar. Por que isso se dá? Porque são espíritos que se unem no agrupamento familiar para resgates. Eles faliram no passado, se comprometeram, e a lei de justiça permite que uma nova oportunidade seja dada a ambos e eles retornem na condição de pai, na condição de filho. O amante do passado, a amante do passado, retorna na condição de filha, de irmã, para sublimar o sentimento, para sublimar as suas imperfeições, os seus equívocos que foram cometidos no passado. E eles vêm no processo reencarnatório. E nós nos encontramos com aquele que nós prejudicamos. Nós não temos a lembrança, nós não nos lembramos completamente o que foi que fizemos, mas sentimos aquela antipatia. De onde vem essa antipatia? Aquela aversão. É uma lembrança que está lá oculta, né? Ela não se revela completamente, mas nós não temos antipatia. E nós observamos choque, irmãos com irmãos, mães com filhos, filhos com pais. Então, pessoas que existe uma antipatia, porque foram espíritos comprometidos no passado, mas que a providência divina os colocou no mesmo ninho, os colocou na mesma família, para que eles tenham ali a oportunidade de juntos trabalharem as diferenças. E aí nós vamos observar que um grande desafeto do passado, nós cultivamos o verdadeiro amor. A criança chega em defesa, né? Tão frágil. Quem foi pai, foi mãe, sabe o que eu estou falando. Chega em defesa, tão frágil, né? A gente se dobra em cuidados. E cuidamos aqui, cuidamos dali. Se apresenta alguma enfermidade, a gente adoece também, né? E é tanto cuidado. E mais na frente, às vezes, a criança se revela, torna-se adulto, ingrato, intolerante, muitas vezes cruel. Mas nós desenvolvemos o amor por ele. Doamos amor. Criamos um vínculo para destruir a animosidade do passado. Geralmente, esses que se revoltam foram aqueles que caíram em abismos profundos, que trazem cicatrizes na alma, que ainda não foram devidamente trabalhadas. E nós, na nossa condição de pai, o empurramos para o abismo e pedimos a misericórdia divina para virmos na condição de pai e de mãe, para reerguê-lo do lamaçal em que ele se encontra, para que ele possa sair daquela situação de sofrimento. Nós estamos aí nos quitando com a nossa própria consciência. Estamos nos quitando com a lei de justiça, com a lei de amor, anulando o mal que fizemos através das ações do bem. Então, a volta do espírito ao corpo carnal, do plano espiritual, ele era toda trabalhada, existe todo um planejamento, não vem por acaso. As nossas famílias não são à toa, não é à toa que nós estamos numa família, não é à toa. Nós estamos por necessidades evolutivas. E o Espiritismo nos convida para a nossa responsabilidade, seja como filho, como mãe, como irmão, como esposa, como marido, enfim, na posição em que estivermos, nós temos uma imensa responsabilidade. Voltar à carne é uma oportunidade preciosa, que muitos se encontram lá do outro lado, esperando uma oportunidade, e as portas estão se fechando. Há 30 anos atrás, uma família era constituída por 18 filhos, 22 filhos. Minha avó, por exemplo, uma teve 21, a outra teve 18. E ela hoje é 2, né? A gente só consegue 2. No máximo, né? No máximo. Aí quer dizer, está diminuindo o negócio, né? Está ficando complicado voltar a carne. Mas aí a minha avó fala, mas de onde é que vem tanto espírito? Aí a mãe a Chico, que no globo terrestre, naquela época de Chico, no plano espiritual tinha 18 bilhões de espíritos encarnados, esperando a oportunidade de reencarnar.
E nós sabemos pela doutrina espírita que existe o processo de emigração e emigração. Aqueles que avançam, progridem, como por exemplo, espíritos como a Francisco de Assis, Teresa de Ávila, Santo Agostinho e outros que conseguem, eles vão para outras esferas mais adiantadas. E outros mais atrasados vêm ter conosco. Então sempre tem uma troca e o número vai sempre aumentando. Alguém pode... Mas a Terra comporta tanta gente, e os Espíritos, sem dúvida, a Terra ainda comporta muita gente. Só que nós não criamos o hábito ainda em dividir. Temos dificuldade em dividir aquilo que nós usufruímos. Por isso que vemos tanta desigualdade, tanta miséria, e ainda, neste momento glorioso que vive a humanidade, criaturas ainda morrem de fome. Isso mostra a nossa falência moral. Nós observamos ali na Europa, a invasão dos imigrantes vindo da África, daqueles países em verdadeiro estado de miséria, criaturas que enfrentam uma revolta perigoso, morrem na travessia na esperança de chegar a terras onde possam trabalhar com dignidade e sobreviver, e os países se recusando a aceitá-los. E nós observamos que praticamente todos se dizem cristãos, todos adotam a religião cristã, mas na hora de receber os mais necessitados, impõem uma barreira, não querem, não aceitam, está lá. Uma briga diplomática para ver quem vai ficar com quem, como é que vai ser dividido, e ninguém resolve essa situação. É o nosso egoísmo, é ainda a nossa inferioridade moral. Enquanto existir essa situação no nosso planeta, nessa escola abençoada que é a Terra, nós teremos a necessidade de voltar muitas vezes ao solo terreno para desenvolvermos a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de ajudar os outros, para poder assim construirmos a nossa felicidade. Observamos que existem muitas diferenças no processo reencarnatório. Algumas pessoas nascem perfeitas, lúcidas, muitas vezes com aparência muito boa, enquanto que outros nascem feios, outros nascem idiotas, outros nascem com deformidades imensas. Como explicar Deus diante dessas diferenças? Como explicar Deus diante de uma criança que nasce deformada? Como encontrar a justiça de Deus? Aí vem a lei da reencarnação, dizer: foi o espírito que faliu, que ocupou altos cargos, mas que no entanto foi cruel, desonrando, e a sua consciência sente a necessidade de reparar. Foi alguém que cometeu crimes perversos, hediondos, e que sente a necessidade de extirpar da sua consciência esse que ele cometeu, e escolhe um corpo deficiente, debilitado, onde o espírito não tem a capacidade de comandar. O espírito está ali, lúcido, mas a máquina, o cérebro, não atende o comando, porque está deformado. É alguém que atirou no ouvido, é alguém que se enforcou, que volta nessa condição de sofrimento, onde o corpo ele vai funcionar como uma esponja que vai eliminar a deficiência do perispírito para uma nova encarnação. Jesus nos assegurou que nenhuma ovelha do Pai estaria perdida. Ninguém iria para o inferno eternamente, como se prega em algumas religiões. E a lei da reencarnação vem exatamente mostrar a justiça de Deus. Que nós colhemos conforme semeamos, que nós estamos colhendo o resultado das nossas ações. Não é Deus que impõe, não é Deus que está nos punindo, somos nós que estamos colhendo o resultado daquilo que semeamos no decorrer da nossa existência como Espírito. Somos resultado daquilo que pensamos. Nós pensamos e o resultado dos nossos pensamentos somos nós. A colheita é livre, mas somos obrigados a colher aquilo que semeamos.
E os Espíritos vêm nos dizer: se a dor bate a nossa porta, se a dor está no nosso encalço, que possamos refletir nessa oportunidade que temos em conviver com ela, tirando aprendizado, aprendendo, porque a dor vem nos ensinar, a dor vem convidar-nos à reflexão profunda sobre as nossas ações, sobre os nossos atos, nos convidando a uma mudança de atitude para melhor. E vem a doutrina espírita nos propor: se hoje, melhor do que ontem, e amanhã, melhor do que hoje. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.